Olá pessoal, espero que todos estejam bem, né? Vamos dar início aí ao curso aí de Ciências Biológicas, né? Na disciplina de Histologia Vegetal e Anatomia Vegetal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Anatomia Vegetal, tá? Então, espero que todos estejam bem e que a gente possa ter um bom semestre aí. Sejam todos bem-vindos ao curso de Ciências Biológicas. Beleza? Um abraço a todos. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre histologia vegetal, mas primeiro eu vou mostrar o nosso plano de ensino, tá? Então, o objetivo é fornecer subsídios teóricos e práticos para o conhecimento das características básicas da célula vegetal e dos diferentes tecidos vegetais, tá? Caracterizar anatomicamente os diferentes tecidos vegetais, conhecer, compreender, relacionar os órgãos e suas funções, tá? Ter uma compreensão do funcionamento dos vegetais, identificando a sua importância para a manutenção da vida do nosso planeta, e estimular o desenvolvimento do espírito de observação e análise, que um bom biólogo deve ter, um espírito de observação e análise, tá? A ementa, né, vamos estar aí falando sobre células e tecidos vegetais, que a gente vai falar hoje, meristema também, tecidos fundamentais, os tecidos vasculares, que é o xilema e o floema, os tecidos dérmicos. Depois a gente vai entrar em anatomia da raiz, do caule e da folha, tá? Hormônios vegetais, o tropismo, que é o movimento dos vegetais, né, através da luz, né, o fotoperíodo, ritmos circadianos, movimento da água, né, o soluto aí nas plantas, os sais minerais, né? Depois a gente vai ver a nutrição vegetal e alguma coisa aplicada à educação básica, tá? Dentro da histologia, da morfologia e da anatomia vegetal. Então, a aula vai ser expositiva, né? Agora no sistema remoto, por PowerPoint, as aulas PowerPoint editado, né? Editado aqui, que a gente está fazendo agora, né? A gente vai ter aula no Google Meet também, tá? Mas as aulas práticas seriam no laboratório de microscopia, mas vou passar as lâminas todas para vocês verem aqui durante as nossas aulas online. Discussão de texto, né? Leituras, textos em grupos, trabalhos individuais em grupos, seminários, talvez por causa da questão emergencial não vou dar, mas vou dar algum trabalho para vocês me apresentarem, tá? Durante o semestre aí. Sistema de avaliação, todos vocês já sabem, já tiveram aula comigo, né? A gente tem a avaliação 1 e a avaliação 2, né? Dentro do semestre, a avaliação 1 é os trabalhos e a avaliação 2 é a prova, tá? Então, valendo os trabalhos com peso 2 e a prova com peso 8, tá? Aí a gente vai ter, então, se você tiver a média do bimestre da avaliação 1 mais a avaliação 2, né? Você já tem a média. Então eu vou dar o peso, vai valer 2 e a prova vale 8. Somou, você já tem a média, tá? Aí agora a média final, isso é a média do bimestre, do primeiro e do segundo. Depois a gente tem o primeiro bimestre e o segundo bimestre, soma as duas médias e divide por 2. Se for maior ou igual a 7, você passou. Se não, você está de exame. Menor que 7, você está de exame.
até 3,5, de 3,5 a 6,5 você tá de exame. Abaixo de 3,5 você tá de DP direto. Beleza? Mas acho que ninguém vai ficar de DP. Vamos lá, se dedicar às aulas, tá? Bibliografia, tá lá na biblioteca, né? Disponibilizada aí para vocês. Eu acho que tem acesso remoto aí na biblioteca. Só entrar lá na biblioteca digital, vocês conseguem abaixar aí os livros, tá? Aqui uma bibliografia complementar, que é os livros que a gente complementa para usar a aula. Então, histologia vegetal. Histologia vegetal é estudada o quê? A gente estuda a formação e a constituição dos tecidos da planta. Então, como que forma, como que é constituído os tecidos aí da planta, tá? Então, o que é tecido? Conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes e adaptadas para realizarem determinadas funções. Então, a gente tem alguns tecidos vegetais, né? Tecidos de crescimento, tecido de preenchimento, de sustentação, de reserva, tecidos de condução de seiva e tecidos de revestimento. Tecido de crescimento são os meristemas, que a gente chama de meristemas apicais, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que se dá o crescimento aí da célula vegetal, tá? Parênquima, colênquima e esclerênquima é tecido de preenchimento, sustentação ou de reserva, tá? Então esse é o nome que dá nos tecidos: parênquima, colênquima e esclerênquima, tá? Tecidos de condução de seiva, né? Floema e xilema, tá? Xilema absorve aí os sais minerais junto com a água e é conduzido até as folhas. Nas folhas ocorrem processos metabólicos e aí da folha é redistribuído pelo floema da folha para o fruto, para a flor, para o fruto, o caule, até chegar na raiz novamente, tá? Depois a gente tem os tecidos de revestimento, que são a epiderme e a periderme, né? Que conhecido por vocês vulgarmente e popularmente como casca da árvore. Agora tem os tecidos de revestimento. Vocês estão aí na universidade e agora tem que usar o método científico, e aí você vai usar o que? Epiderme e periderme, não mais casca, tá? Então os tecidos vegetais, meristemas, são tecidos vivos, tá? Presente nas partes das plantas, né? E ele ocorre o crescimento através do que? De multiplicação, tá? Então esse tecido tem a capacidade de diferenciação, né? Pluripotência. Então o que é isso? Pluripotentes, capacidade de diferenciar, né? Indiferenciadas, né? Tá lá na parede celular delgada, núcleo volumoso, alta capacidade multiplicativa. Então essas células, elas têm a capacidade de dar origem a outra célula igual, né? Células meristemáticas, tá? Então os meristemas e o crescimento, né? Ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos e reprodutivos, ela continua ao longo da vida da planta, e é devido ao que? À atividade desses meristemas, tá? Então ao longo da vida ela vai se reproduzindo, né? Através do que? Dos meristemas apicais. Esses meristemas, a semente está aqui, ele começa com condições de temperatura, umidade, né? Do solo aí, do substrato, a planta começa a germinar, começa a soltar a radícula. Essas células meristemáticas já começam a se reproduzir aqui, tanto na radícula como na panícula aqui, né? Até dar origem à folha verdadeira, né? Então ela começa a se multiplicar e assim sucessivamente ela vai se multiplicando, né? Começa a soltar o caule, folha, e as raízes também começam a ter divisões aqui, né?
Então você tem as raízes primárias e as secundárias, e conforme o vegetal vai crescendo, as terciárias, tá? Quando tem o caule, a gente tem esse crescimento no ápice aqui, né? Ou nos anéis da planta aqui, no suber, depois eu vou mostrar para vocês, né? Na periderme e na epiderme, e também aqui no sistema vascular, tá? No xilema e no floema. Mas olha só, na parte externa aqui, a gente tem o ápice da planta aqui, né? Essa célula vai se multiplicando, então a célula apical vai se multiplicando, e as células laterais do caule, e na raiz também, tá? Então tá lá, ó, tipos de meristema. Meristema apical promove o crescimento vertical da planta, tá? Então o meristema apical, né, origina-se na onde? No meristemas primários. Então a gente tem lá na radícula lá, o meristema apical da raiz, né? Então tá aqui, ó, a gente tem a protoderme, que vai originar o que? A epiderme e a periderme, né? Então aquelas tecidos de revestimento, tá? Procâmbio, né? Vai se originar o xilema e o floema. Então tá aqui o procâmbio, né? Que vai dar origem ao xilema e ao floema, que são vasos condutores. E o meristema fundamental, que vai dar origem a os tecidos de preenchimento, de sustentação e de reserva. E aqui os tecidos vasculares, tá? Então aqui o procâmbio, meristema fundamental, né? Que vai estar aqui, ó, ele vai preencher aqui. Meristema apical do caule, que vai dar origem ao caule aqui e as folhas. E aqui o meristema apical das raízes, essa célula vai crescendo, né? Como a gente viu lá na aula de morfologia, aqui é a coifa que vai proteger a raiz aí, tá? Depois a gente tem o meristema primário apical da planta adulta, já na planta adulta, né? Então aqui na germinação dela, né? A parte da radícula, igual eu mostrei aqui para vocês, né? E aqui já a parte de caule. Aqui na planta adulta, como eu falei para vocês, meristema apical, tanto da parte aérea, né? Daqui lateral ou no ápice da planta, ou no ápice da raiz, quer dizer, nas pontas aqui das raízes, tá? Então você vai ter aí as gemas apical da raiz, meristema primário, tá? Então tá aqui, ó, meristema lateral, né, do caule, vai dar origem ao que? Aos caules laterais. E aqui a planta continua crescendo, que é a gema apical do caule. Tá aqui, ó, essas gemas elas vão reproduzindo células, e aqui também na raiz, ó, tá? E aqui a coifa. Aqui o meristema apical e aqui a coifa, que é aquela mucilagem, né, que ela vai proteger a penetração da raiz. Aí depois a gente tem os tecidos secundários, né? Nas plantas que tem frutos secos e nas plantas que tem fruto, nas gimnospermas e nas angiospermas, né? Origem a partir da diferenciação das células parenquimáticas dos tecidos lá do córtex da raiz, né? Que vai preencher o córtex, que é desde a epiderme até chegar no cilindro central. Então a gente tem esse preenchimento aqui, então vai ser, ela vai se multiplicar e ela promove o crescimento em espessura, né? Não verticalmente, horizontalmente. Então vai crescer, vai alongar a raiz aqui ou o caule. Aqui no caso, uma raiz que vai dar origem às raízes laterais, crescimento secundário aqui das raízes. Então promove crescimento em espessura. Aí a gente tem o felogênio, né, que é o suber e o feloderme. Tá aqui, ó, suber e feloderme. Suber, né, para vocês visualizar, né, a epiderme da planta, ela pode ser tão espessa como menorzinha. A espessura dela pode ser maior ou menor. E aí um suber que vocês conhecem bastante é a rolha. Então tem uma árvore que ela tem
esse suber bastante, né, desenvolvido. Aqui no caso da raiz, ela vai ser bem menor, mas no caso do caule, ela vai ter um suber maior aí, tá? Depois a gente tem o câmbio, que vai dar a origem ao xilema e ao floema, e isso também vai crescendo em espessura, conforme a genética da planta aí, tá? Se for uma árvore, vai crescer em espessura aí, tá? Aqui os tecidos vegetais, né? Os meristemas apicais, eles vão lá na protoderme, no meristema fundamental, no procâmbio, na protoderme dá origem à epiderme, né? Aqui no meristema fundamental vai dar origem aqui os tecidos de revestimento, a epiderme e a periderme, né? No sistema fundamental vai dar origem ao que? Aos tecidos de sustentação, de revestimento, de reserva, os parênquima, colênquima e esclerênquima. Aqui no procâmbio, né, planta nova, depois ela vai dar origem aqui o xilema primário, floema primário, e o câmbio vascular, que vai dar origem ao que depois? Ao xilema secundário e ao xilema e ao floema secundário, tá? Aqui no meristema fundamental, parênquima, ele vai ter o meristema secundário, né? Ela pode preencher tanto o câmbio intervascular, né? Então, entre o xilema e o floema, você vai ter parênquima, né? E aqui, no meristema secundário, você vai ter a filoderme, que também vai estar entre a periderme e o sistema vascular. E isso é preenchido por quê? Por células parênquimáticas, que vai dar origem ao quê? Ao filoderme e ao suber, tá? Parênquima, tecido vivo, né? Origem do meristema fundamental. Quais são as suas funções? Preenchimento, né, dos espaços, reserva de substância. Tá lá, fotossíntese. Então a gente tem nas folhas que tem parênquimas que tem cloroplasto, e aí ajuda no processo da fotossíntese. Então é encontrado em todos os órgãos da planta o parênquima, ele está presente em todos os órgãos, tá? Então é um tecido de preenchimento e também de reserva, tá? Então tá lá, parênquima de preenchimento, realiza o preenchimento entre os espaços entre os tecidos, né? Córtex e medula do caule. Então a gente tem a medula do caule, que a gente chama de medula, é onde está o que? O sistema vascular, né? E aí você tem aqui em volta xilema e floema, e você tem esse espaço aqui que é preenchido por parênquima. Aqui na epiderme, a gente tem a epiderme, né? Depois a gente tem o que chama de córtex, que isso aqui também é preenchido por células parênquimáticas, né? Parênquima, tá? No caso aqui um caule, tá? Então aí, e aqui você tem xilema e floema, medula, parênquima, esse espaço entre a epiderme aqui, que tal o suber e o filoderme, esse espaço aqui, ó, é córtex. Córtex é o que? Células de parênquima, tecidos de parênquima, tá? Então, tecidos parênquimáticos aí que a gente fala, tá? Parênquima clorifoliano, e aí esse daí já é na folha, tá? Tá no mesófilo, no meio da folha, né? Então possui grande quantidade de cloroplasto em suas células, então por isso que ele faz parte da fotossíntese. Então olha lá, função, fotossíntese, encontrada onde? No mesófilo. O que é o mesófilo, né? E o mesófilo é essa estrutura aqui, ó. Então você tem a parte superior da folha e a parte inferior. Então a gente chama aqui de parte abaxial e adaxial, né? Então a gente tem a parte superior e a parte inferior. Isso aqui é a epiderme da folha, né? E aí a gente tem o mesófilo, que é o meio. E as nervuras estão o quê? Então a gente tem a nervura central e aquela nervura lateral que sai assim, né? E aí aqui você tem o que? Xilema e floema, tá?
preenchido por quê? Por tecido de parênquima mais com cloroplasto, clorofiliano, quer dizer, tem cloroplasto, faz o processo de fotossíntese, beleza? Aqui, agora tecidos vegetais de parênquima de reserva, né? Possuem funções do que? De armazenar substâncias. Então a gente tem aquele que produz amido, né? Que é o amilífero, exemplo da batata. Então a gente tem todo esse aqui no caso da batata, que é um caule também, né? Um caule subterrâneo, lembra lá? Que é um tubérculo, ele é preenchido por parênquima de reserva, amilífero, então produz o que? Amido. Depois a gente tem o parênquima de reserva aquífero, reserva água. Então em algumas espécies de cactos aí consegue reservar água no caule, né? Depois a gente tem o aerífero, que reserva gases, ar, aguapé, por exemplo, né? Então nesses espaços aqui existe ar até para ela respirar aí. Então aqui o grânulo de amido, né, que vai o parênquima amilífero que reserva amido, né? E aqui os espaços entre as células formando o que? O parênquima aerífero. Então tem ar aqui, ó, tá? Então tem gases aí, beleza? Parênquima de reserva, mostrando aqui para vocês no microscópio um amido, né? Então a gente tem aqui esse aqui vai estar dentro da célula, né? No amiplasto, então amiloplasto, a gente vai ter amido aqui. Aqui é a periderme, que seria o que a gente chama de casca aqui da batata, mas é a periderme, tá? E dentro dessa célula a gente tem as reservas de amido, tá? Aqui o parênquima de reserva aí no caso de água, né? Então a gente tem o aquífero, que ele vai ter essa reserva, esse espaço aqui, ó, vai ser preenchido por água, né? E aí a planta consegue utilizar isso daqui. Então tem epiderme, né? O sistema vascular aqui, né? O parênquima aqui de preenchimento, né? A cutícula, que seria uma cera aqui que protege aí a saída de água, que é a cutícula, né? E aqui você vai ter um espaço preenchido por parênquima, e nesse parênquima está cheio de água, então reserva água, né? Aqui no caso de reserva de ar, né? Parênquima aerífero, então você vai ter cavidades aéreas aqui aí, parênquima aerífico, tá? No caso das plantas aquáticas, todas elas têm, tá? Aqui mostrando de novo aqui o tubérculo da batata com parênquima amilífero, que é amido. Aqui um corte numa lâmina do laboratório, você consegue visualizar com corante aqui azul metileno, você consegue visualizar aqui, tá? No caso do cacto aqui, o parênquima de reserva de água, o aquífero, você consegue visualizar também com corante aqui, tá? Nas plantas aquáticas, né? Aquilo que eu falei para vocês, os espaços cheios de ar, que é o aerífero, tá? Então, amilífero, amido, aquífero, que vem de água, reserva de água, e aerífico, reserva de ar, beleza? Depois a gente tem os tecidos de colênquima, né? Que é também um tecido vivo, que está lá na origem, no meristema fundamental, promove resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Então essa vai dar resistência e flexibilidade, né? Células com parede celular bastante espessa. Isso ela está localizada abaixo
da epiderme. Então, para dar flexibilidade aqui no caso das gavinhas, lembra? As gavinhas vão enrolando o vegetal, aí no caso chuchu, maracujá, uva, tá? Então, ela tem um reforço aqui de celulose, tá vendo? Nos ângulos aqui da célula, a célula vegetal tá aqui, você tem a parede celular e aqui nos ângulos tem um reforço de celulose, tecido de colênquima, tá? Então um corte transversal aí para você enxergar aqui o colênquima, que vai dar resistência, mas também vai dar flexibilidade ao vegetal, tá? Esclerênquima é um tecido morto, então parênquima e colênquima é tecido vivo e esclerênquima é um tecido morto, tá? Sustentação e proteção também, então ele vai dar sustentação e proteção, tá? Células com parede celular com bastante celulose, bastante espessa, tá? Com bastante lignina, tá? Que é um polímero, várias ligações, que promove a impermeabilização e rigidez do tecido. Então, olha só, você tem a madeira, ela dá essa durabilidade por causa do quê? Por causa do esclerênquima, que o esclerênquima tem celulose e lignina, tá? Então, tá lá, impregnação de lignina causa a morte da célula. Então, por isso que é um tecido morto, porque tem bastante lignina, localizada onde? No caule, nas folhas, nos frutos e na semente. Vai dar sustentação. Então, você tem fibras esclerenquimáticas, tá? Esclerenquimáticas, tá? Então, ou esclerênquima ou fibras de esclerênquima ou fibras esclerenquimáticas. Então, promove sustentação, tá? Então, faz uma parede reforçada aqui. Então, reforço de lignina, tá? Então, promove sustentação do vegetal, esqueleto do vegetal, por isso que vem de esclerênquima, tá? Fibras esclerenquimáticas. Então, a gente tem o linho, piaçava, raifa, juta, sisal, né? Fibra de esclerênquima, tá? Que são utilizados aí para fazer tapete, corda, né? Então dá para você fazer vassoura, né? Escovas e várias outras coisas que você utiliza essas fibras aqui, tá? De esclerênquima, tá? Então tecido morto, então você tem aí pode ser encontrada isoladas ou em grupos, né? Então possui aí um vazio na parede celular lignificado. Então toda a parede celular, elas estão dentro dos tecidos celulares com bastante presença de lignina, tá? Você tem aí a epiderme, né? Que é um tecido aí de revestimento, tá? Então a gente falou dos tecidos aí de preenchimento, de sustentação, de reserva, e esse aqui agora é um tecido de revestimento, tá? Da origem da protoderme, né? Então vai revestir externamente os órgãos da planta, raiz, caule, folhas, frutos, qualquer órgão da planta aí da parte externa, até a semente, tá? Então a gente tem a epiderme aí, geralmente formado por uma única camada de célula, tá? Então a epiderme da folha. Então você tem aqui na primeira parte aqui, se você fizer um corte aqui, você vai encontrar isso daqui, né? E aí você vai ver a parte superior da planta, a epiderme superior e a epiderme inferior. Nessa epiderme, ela tem o que? Tanto na parte inferior como na parte superior, a gente tem a cutícula. Lembra que eu falei? Que ela é de impermeabilização e economia hídrica. Então, ela vai impedir a saída aí de água, tá? E também vai impedir a entrada de certos elementos aí. Então, por isso que demora para fazer a absorção foliar. Depois a gente tem os estômatos, né? Que é trocas gasosas, são aberturas que a gente tem na parte aqui, ó, da epiderme
inferior, principalmente encontrado maior concentração na parte inferior, são aberturas e eles vão abrir e fechar, fazer as trocas gasosas, né? Hoje a gente tem os tricomas, que vocês conhecem como pelos aí das folhas, né? Mas hoje agora não pode mais falar pelos, né? Pelo é animal, então você vai falar de tricomas, retenção de água e proteção, né? Então tem vários deles aí que são bem espessos, espinhudos, tem uns que tem glândulas aí que dá alergia, né? E é de proteção e também retenção de água, tá? Depois a gente tem o hidratódio, que é glutação, que ele vai fazer o que? Vai expelir, transportar o excesso de água aí, o processo de glutação. Depois a gente tem as glândulas, né? Nessa estrutura aí da epiderme, que essas glândulas vão servir o que? De atração para polinizadores e também de proteção. Então vai atrair os insetos, passarinhos, por essa glândula, eles vão sentir esse cheiro dessa glândula e vai ser atraído aí, tá? Até para fazer a polinização aí nas flores, beleza? Depois a gente tem ainda a epiderme, né? De folhas, aqui mostrando a cutícula, camada de cera. Então, lipídio, ela tem uma gordura presente na superfície das células epidérmicas de algumas folhas, tá? Os estômagos, aqui mostrando aquela estrutura que abre e fecha, né? Então, ela tem um ostilo aqui e as células guardas, e aí ela abre e fecha para fazer o que? As trocas gasosas. Aqui mostrando os tricomas, né? Que são esses pelos epidérmicos, que a gente chama de pelos, mas não é pelos, é tricomas, né? Que tem redução de perda de água, tá? E aquilo que eu falei para vocês, ó, o hidratódio elimina o excesso de água no interior da folha. Então tá lá, ó, não é quando está de manhã aí que tem o sereno, tá? Sereno é uma coisa, transpiração da água aí. Depois a gente tem as glândulas, né? Que são tricomas especializados aí em aromas para atrair. Além dos tricomas, tem essas glândulas aqui nesses tricomas. Então a gente tem a presença aqui de tricomas, e esse daqui ele secreta essas glândulas, tá? Então, beleza, mostrando aí para vocês os diferentes tipos de tricomas e hidratódios, tá? Que vai eliminar o excesso de água no interior da planta. Epiderme, né? Das raízes. Então a gente possui pelos absorventes, né? Aumenta a superfície de contato e absorção de água. Então na epiderme aqui a gente tem esses pelos absorventes que a gente viu no semestre passado em anatomia, e ele vai aumentar o contato, né, do solo e vai captar aí o que? A água e os sais minerais, né, pelas células epiteliais das raízes aí, tá? Então na epiderme aqui, ó, a gente tem pelos absorventes, depois a epiderme, tá? No caso das raízes. Periderme, né? Somente em gimnosperma e angiospermas dicotiledôneas, né? Típico de plantas que apresentam crescimento secundário, né? Possui 3 camadas: felogênio, feloderme e suber. Então a gente tem aqui a epiderme, né? Depois a gente tem a periderme, que vai ser essas camadas aqui, que a gente vai ter o que? É o felogênio, né? E o suber e a feloderme, tá? Então na periderme também a gente tem essas aberturas aqui, que chama lenticelas, que ela vai permitir o que? A circulação de ar aqui, saindo ou penetrando aqui os gases, né? Na periderme aí, tá?
Depois a gente tem uma outra estrutura que chama ritidoma, né? Que é a periderme já morta, então ela vai se soltar, né? Goiabeira e eucalipto a gente vê bastante esse ritidoma, é a epiderme morta, tá? Todos esses outros aqui, lenticelas, felogênio, feloderme e suber, eles são tecidos vivos, tá? E a epiderme também, tá? Então, qual que é a diferença de epiderme e periderme? A epiderme é a camada mais externa. Periderme, ela é formada por essas outras 3 camadas aqui, ó. Felogênio, feloderme e suber, tá? Então, essa é a diferença. Periderme, tecido vivo, tá? Tá lá, suber, felogênio e feloderme. O suber tecido morto faz parte da periderme. Então tá aqui, ó, né? Junto aí com a epiderme, a gente tem o suber, tá? Depois a gente tem uma outra camada que é o felogênio, né? Depois a gente tem o feloderme. E depois que a gente vai ter o que? O floema, o câmbio vascular, né? Aqui o cerne seria o xilema e esse albúmeno aqui, que é um tecido também, tá? Preenchido por quê? O colênquima e parênquima, tá? Depois a gente tem tecidos vegetais vasculares, o floema, né? Ou liber, que a gente chama, mas é conhecido mais por floema, tem origem no procâmbio, conduzir seiva elaborada, matéria orgânica produzida por onde? Pelos processos metabólicos das folhas para todas as células da planta, que é aquilo que eu já falei para vocês, né? Então a gente tem aí um elemento desse floema, ele tem um tubo crivado aqui, ó, tá vendo? Dentro daqui das células aqui do xilema, ele é crivado, então tem esses furinhos aqui, né? Tubos crivados, célula crivada e tubos crivados, né? Nas gimnospermas e nas pteridófitas são células crivadas e nas angiospermas tubos crivados, tá? Então eles têm células companheiras aqui e esses tubos crivados que vão redistribuir a seiva elaborada, a seiva que foi metabolizada aí na folha, tá? Xilema ou lenho, né, que é o cerne da planta, lembra que a gente falou lá? Tem origem também no procâmbio, conduz a seiva bruta. A seiva bruta é o que? Água e sais minerais, né? Que é absorvida pelas raízes e é levada até na onde? Até as partes aéreas, né? E vai contribuir aí também para a sustentação da planta. Por quê? Porque o xilema, ele tem bastante lignina e colênquima, tá? Então são elementos traqueariais, são todos furadinhos aqui, lembra uma traqueia, né? Parede celular lignificada, lembra que eu falei que tem lignina, sem núcleo, citoplasma ou organelas, né? Dispostas em fileiras, formando tubos contínuos, tá? Então ele vai levar esse tubo aqui, mas ele tem essas traqueias aqui, né? Que são esses elementos aqui, mas aqui dentro ele passa um líquido aqui, ó, tá? Então é uma perfuração única, no caso das angiospermas, né? Tem um calibre que vai levar, tem um maior calibre nas angiospermas e perfuração única. E depois a gente tem as traqueias aqui, os traqueídeos, um calibre menor, né? Com várias perfurações, tá? Então aí a gente tem a diferença aí nas angiospermas, tá? Com calibre menor e com calibre menor, calibre maior
com perfuração única e calibre menor com várias perfurações, tá? Então a condução da seiva, então é absorvida aqui, né? Entra em contato com a raiz e ela é o processo de absorção. Depois a gente vai estar falando para vocês quais são os processos de absorção que entra em contato quando a gente for falar de movimento da água. E aqui junto com a água, os sais minerais entra pelo floema, né? Passa todo aquele período lá da epiderme, periderme, até chegar no córtex, depois chega no cilindro central e entra na onde? No xilema. O xilema vai conduzir essa seiva bruta, né, pelos feixes vasculares aqui e vai chegar até na onde? Até na folha. Pode perder por transpiração, né, essa água, esses sais minerais, e na folha ocorre o que? A fotossíntese, processos metabólicos, seiva bruta, né? Ela é redistribuída pelo floema, passando da folha para o caule, para todos os órgãos da planta e descendo até na raiz novamente, tá? Então essa é a condução da seiva, através do que? Do xilema e do floema, tá? Pode ser primário ou secundário, tá? Depende do tamanho da planta aí, ou ter origem lá no procâmbio, tá? Agora eu vou deixar para vocês uns exercícios aí sobre a aula de hoje, para vocês responderem, tá? Vocês vão estar enviando aí no sistema Moodle, tá? Esse material vai estar disponível para vocês também, tá? Em PDF aí e também na videoaula aí do PowerPoint narrado, tá? Então, façam os exercícios durante a aula. Vou dar o tempo para vocês durante a aula. Nós temos 2 aulas toda a quarta-feira e aí vocês vão responder esses exercícios durante a aula. Façam os exercícios, tá? Durante a aula, para não ficar acumulando com as outras matérias, tá? E aí vocês vão responder esse exercício, salvar aí no Word ou no PDF e anexar lá no sistema Moodle, tá? No tópico 1 aí que a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Abraço a todos e até a próxima aula.